Informação do Alexandre Vieira. Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atacante Vitinho está sendo oferecido para alguns clubes brasileiros, incluindo o próprio São Paulo, tá? Ele foi oferecido para alguns times e o São Paulo é um deles. A diretoria ainda não fez nenhum movimento oficial para a sua contratação, mas o atacante de 24 anos, que atua pela direita no Atlético San Luis, né, que é do México, foi revelado pelo Crespo em 2021 e poderia ser uma opção viável ao São Paulo, tá? Então o atacante Vitinho foi revelado pelo Crespo, né? O Crespo era técnico do São Paulo em 2021, foi embora do São Paulo, né? E tá agora no São Luís, tá aí, parece que ele tá querendo voltar pro Brasil, né? Os empresários estão oferecendo ele para vários times e um deles foi o São Paulo. Até agora o São Paulo não demonstrou interesse de fato, né? Para trazer o jogador, mas esse aqui eu não quero nem de graça, tá? Primeiro que foi embora do São Paulo de graça, não quis renovar, deixou o São Paulo chupando o dedo, né? Fez a copinha pelo São Paulo, se destacou, fez gols, né, cara? Ganhou destaque, ganhou vitrine aí e depois foi embora do São Paulo sem renovar o contrato, deixou o São Paulo chupando o dedo, né? Com as mãos abanando então. Não gostei da forma que ele saiu do São Paulo e pior ainda, depois que ele sai do São Paulo, foi pro Twitter aí, um tempo depois, falar um monte de coisa do São Paulo, tá? Envolvendo jogadores aí de base, falando um monte de coisa do São Paulo no Twitter. Então, não, um cara que, assim, completamente ingrato, não só porque ele não quis renovar o contrato, mas também porque ele ficou pelas coisas que ele falou do São Paulo no Twitter depois, porque, querendo ou não, no final de tudo, quando o jogador tem o contrato se encerrando, ele renova se ele quiser. Se ele quiser ir embora, ele pode ir, no geral, né? Mas principalmente porque ele ficou falando coisa do São Paulo no Twitter depois que ele foi embora um tempo depois. Então não gostei da forma que ele saiu aí não, e não aceitaria nem de graça, tá? O Internacional de Porto Alegre gostou do jogador e cogita uma oferta por empréstimo com opção de compra. O Vitinho vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, após anos no futebol mexicano. Então tá aí Vitinho oferecido para alguns clubes do Brasil e um desses clubes é o São Paulo. É o São Paulo, mas eu já falei, tá? Não aceitaria no São Paulo nem de graça, tá? Teve um destaque ali na base do São Paulo, mas também nada de outro mundo. Não é nenhum jogador fora da curva, acima da média, muito pelo contrário, né? E por esse motivo que eu dei pra vocês, eu não aceitaria ele nem de graça, né? Espero que o São Paulo aí não faça nenhum tipo de movimento para manter ele, para tentar trazer ele no caso, né? Porque a informação é que o São Paulo até agora não fez nenhum movimento, né? Mas vai que os caras analisam aí e gostam do jogador. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bom, amanhã, quinta-feira, é dia 26. E amanhã, dia 26, todo o elenco do São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda aí, né, cara? Pra iniciar os treinos, voltar aí, né? Os jogadores tiveram 13, 14 dias de férias aí por causa da Copa do Mundo de Clubes. E amanhã é dia de todo mundo, irmão, voltar e se reapresentar aí, porque em julho, né, daqui a pouco voltam aí os jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? Só que amanhã é o dia que se reapresenta todo mundo, mas já tem alguns dias aí que alguns jogadores do São Paulo já se reapresentaram, principalmente os que estão aí se recuperando de lesões, né? Vamos falar aqui sobre um por um. Na véspera da data oficial da reapresentação do elenco do São Paulo, parte do grupo já esteve no CT da Barra Funda para trabalhos específicos, como já havia acontecido na terça-feira. Jogadores em processo de aprimoramento físico, como Oscar, Lucas, Dineno, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, deram sequência ao cronograma estipulado pela comissão técnica e treinaram junto com alguns jogadores do Sub-20, que integraram as atividades nesta quarta-feira pela manhã, tá? Então esses jogadores aí que estão se recuperando de lesão, né, estão fazendo mais trabalhos físicos aí, né, e treinaram aí também, né, além desses trabalhos, desse cronograma que estão seguindo, fizeram também outras atividades junto com atletas que são aí do Sub-20, tá bom? Vamos falar aqui sobre cada um, tá? Vamos lá. Com a alta médica desde o último dia 13, o Marcos Antônio, tá, que teve uma lesão aí na posterior da coxa esquerda, e o Oscar, que teve um edema na posterior da coxa esquerda, fizeram trabalhos com a preparação física, tá? Eles fizeram trabalhos aí com a preparação física nessa quarta-feira. O Dineno, tá? O Dineno não tá machucado, né? Mas ele vinha de uma lesão grave, cirurgia, e tá aí aprimorando a sua parte física, porque ele não tá até
até o jogo contra o Vasco, foi a estreia dele, não estava 100%, né? O atacante Dineno, que perdeu parte da pré-temporada com o Cruzeiro no início do ano, em uma recuperação de uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, também voltou mais cedo para aproveitar esse período para aprimorar a sua forma física, tá? Então é mais para ficar simples, né? Chegar mais próximo aí da sua melhor forma física. Ele não tem nenhuma lesão, né? Muito pelo contrário, é só recuperar a parte física que ele perdeu aí porque ficou bastante tempo afastado por causa dessa lesão, né, cara? Lesão grave aí de ligamento, cirurgia, né? Além de ser um processo de lesão bem complicado até o cara voltar, né, cara? Tá 100% fisicamente, se recuperar aí. Então, é uma lesão bem complicada, né? Já o Lucas Moura trata um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. O Ferreirinha se recupera de uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Tem intercalado atividades no refis e também no gramado, tá bom? Sobre agora o Luiz Gustavo e o Calera, que o Calera não volta mais esse ano, né, cara? Então o Calera é um pouco mais complexo. Quem voltou antes também foram o volante Luiz Gustavo e o atacante Calera, que já vinham trabalhando durante a parada das competições. O Luiz Gustavo cumpre um protocolo de recuperação após um quadro de tromboembolismo pulmonar. Correu no gramado nesta quarta-feira, dando sequência ao trabalho de recondicionamento físico iniciado na semana passada. Ainda sem autorização médica para fazer exercícios com impacto e contato físico, tá? Então, ele tá aí com o cronograma de correr no gramado, aí, né, com o cronograma com atividade mais leve, tá, de correr no gramado, não tem nenhum tipo de contato físico com os outros jogadores ainda, então ele não tem autorização ainda, né, para fazer esse tipo de trabalho, né, alguns trabalhos mais fortes ali, mais pegados, mais com contato com os outros jogadores, ele não tem essa autorização ainda, bom? Já o Caleri, com uma cirurgia no joelho esquerdo, permaneceu em tratamento no refis, tá? Foram aí as atividades que cada jogador, né, fez nessa quarta-feira, dos jogadores que voltaram aí de férias mais cedo para tratar e acelerar os seus tratamentos aí, né, cara? Que cada um tá se recuperando aí de suas respectivas lesões. Bom que os caras estão machucados voltaram mais cedo, mostra que os caras ali, né? Ah, Gabriel, obrigação deles. Cara, os caras são de férias, velho. Eles têm jeito, irmão, de curtir as férias deles até o dia 26, né? E vários deles voltaram antes aí para acelerar esse processo de recuperação, o que é uma atitude bem legal. Mostra que os caras estão querendo, né, voltar aí e é torcer né, para pelo menos algum desses aí tá disponível já pro jogo contra o Flamengo, que vai ser nosso primeiro jogo em julho, né? Aí vai ser Flamengo e São Paulo no Maracanã, primeiro jogo depois da Copa do Mundo de clubes, né?